Aquela mulher me reconheceu do outro lado do corredor do hospital e veio na minha direção com um sorriso que eu conhecia bem. Não era um sorriso de quem encontra uma velha conhecida. Era o sorriso de quem está carregando uma frase ensaiada havia meses e finalmente achou para quem despejar. Eu tinha 68 anos naquela tarde e estava sentada numa daquelas cadeiras de plástico duro da ala de cardiologia, esperando notícia da minha irmã, que tinha feito um cateterismo de manhã. A Ruth, a minha irmã, é 2 anos mais velha que eu e tinha o coração cansado, daqueles que dão sustos de vez em quando. Naquela manhã, tinha sido um susto a mais, e eu corri para o hospital assim que soube, e estava ali desde cedo, naquele corredor que cheira a remédio e a café requentado, com aquela ansiedade de quem espera por uma porta que não se abre. A última pessoa que eu esperava ver ali, no meio daquela tensão toda, era a Diane, a mãe do homem que tinha sido casado com a minha filha, a ex-sogra da minha Hannah. Quando eu a vi atravessando o corredor na minha direção, o meu primeiro impulso foi o de me levantar e ir embora, fingir que não tinha visto, sumir antes que ela chegasse. Porque eu conhecia a Diane, e eu sabia que ela não atravessava um corredor de hospital para dar bom dia. Mas alguma coisa me prendeu na cadeira. Talvez tenha sido o cansaço da espera pela minha irmã. Talvez tenha sido a curiosidade de ver até onde ela ia. Ou talvez, e eu acredito mais nisso hoje, talvez tenha sido o destino me segurando ali, naquela cadeira, porque ele tinha um encontro marcado para acontecer e precisava que eu estivesse presente para ver. Eu morava em Burlington, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, naquela região do Nordeste americano onde o outono pinta as montanhas inteiras de vermelho e laranja e onde o inverno chega cedo e fica tempo demais. É uma cidade pequena, à beira de um lago enorme, o Lago Champlain, onde todo mundo de uma certa idade acaba conhecendo todo mundo, e onde uma notícia ruim viaja mais rápido do que o vento que desce das montanhas. Deixa eu te falar de Vermont, porque o lugar tem a ver com a história. É um dos estados menos populosos de todos os Estados Unidos. Um lugar de montanhas, de florestas, de fazendas de leite e daquelas árvores de bordo de onde sai a calda que os americanos põem na panqueca, o famoso xarope de bordo, que ali é levado tão a sério quanto um bom vinho é levado a sério na França. No outono, gente do país inteiro dirige horas só para ver as folhas mudarem de cor nas montanhas de Vermont. Um espetáculo que eles chamam de foliage. É um lugar bonito de doer. E o povo daqui tem um orgulho do xarope de bordo que beira o exagero. Se você ousar dizer que prefere aquele xarope de imitação de supermercado, é capaz de perder a amizade de 30 anos. Mas é também um lugar pequeno, fechado, onde as famílias se conhecem há gerações e onde a reputação de uma pessoa é construída e destruída na boca dos outros. Em cidade assim, a fofoca não é passatempo, é moeda. E ninguém era mais rico nessa moeda do que a Diane. Ela era, de longe, a melhor carteira que aquela cidade já teve. Levava e trazia a história de uma ponta a outra de Burlington, com um prazer que só quem nunca teve vida própria sente em mexer na vida dos outros. Eu costumava brincar com a minha irmã que se a Diane trabalhasse no correio de verdade, com aquela eficiência toda de entregar notícia ruim, a cidade não precisaria de internet. Ela era mais rápida que qualquer sinal de telefone, e bem mais venenosa. Ela parou na minha frente, ajeitou a bolsa cara no ombro e disse, com a voz num tom alto demais para um corredor de hospital, alto o suficiente para que as outras pessoas sentadas ali ouvissem, ora, se não é a mãe da Hannah. Eu respondi com um aceno de cabeça educado. A vida inteira me ensinou que com gente venenosa, a gente economiza a palavra, porque cada palavra que você dá é munição que ela usa depois. Mas a Diane não precisava de munição minha. Ela tinha trazido a dela. Eu soube que a sua irmã está internada. Que pena. Ela disse, que pena, do mesmo jeito que se diz, que bom, com os olhos brilhando. Aproveito que te encontrei para dizer uma coisa que está entalada aqui faz tempo. Sabe, terminar com a sua filha foi a melhor decisão que o meu Brandon já tomou na vida. A melhor mesmo. Eu não disse nada. Continuei sentada, com as mãos no colo, olhando para ela. O silêncio, às vezes,
É a coisa que mais incomoda quem veio buscar briga. E como eu não reagi, ela foi em frente. Porque gente como a Diane precisa da reação alheia do jeito que uma fogueira precisa de lenha. Sem reação, ela tinha que jogar mais lenha sozinha. Agora ele está refeito, sabia? Completamente refeito. Tem um filho lindo, um menininho, o Mason, com a Crystal. Ela fez uma pausa para ver se o nome me atingia. Isso mesmo. A Crystal, a melhor amiga da sua filha. Aquela que era dama de honra no casamento deles. Pois é. Acho que o meu filho só descobriu o que era amor de verdade quando se livrou da Hannah e ficou com a Crystal. E olha que ironia, não é? A Hannah nunca conseguiu dar um neto para mim. 3 anos casados e nada. Agora a Crystal, em menos de um ano, já deu. Tem coisas que a natureza decide, querida. Algumas mulheres servem para ser mãe. Outras, não. Foi aí que ela parou, satisfeita, esperando me ver desabar. Esperando que eu chorasse, ou que eu me levantasse furiosa, ou que eu defendesse a minha filha com a voz embargada. Qualquer coisa que ela pudesse levar de volta para a cidade e contar. Você precisava ver a cara da mãe da Hannah quando eu contei, mas eu não dei nada disso a ela. Eu olhei para Diane, para aquele sorriso presunçoso, para aquela certeza toda, e eu senti uma coisa que não era raiva, era quase pena, porque eu sabia de uma coisa que ela não sabia. Eu sabia de uma coisa que ia transformar cada palavra daquele discurso ensaiado numa lâmina virada contra o próprio pescoço dela. E eu sabia daquilo havia mais de um ano. Calada, guardado, esperando o momento que eu nem tinha certeza se ia chegar. Eu apenas sorri. Um sorriso pequeno, sem maldade, mas firme. É nisso que você acredita? Eu perguntei. A Diane piscou, confusa. Aquela não era a reação prevista no roteiro dela. Ela tinha vindo me ferir e esperava me ver sangrar. Em vez disso, encontrou uma mulher calma, fazendo uma pergunta esquisita, com um sorriso que ela não conseguia decifrar. Como assim? É nisso que eu acredito? É a verdade, querida. Está na cara de todo mundo. Tem foto do menino no Facebook. É a cara do meu Brandon. Mas a voz dela já não tinha a mesma firmeza de antes. Eu tinha tirado o chão de baixo do discurso ensaiado dela com uma única pergunta, e ela não sabia por quê. É a cara dele mesmo? Eu perguntei, ainda calma, ainda com as mãos no colo. Olha bem, Diane. Da próxima vez que você ver esse menino, olha bem para ele. Olha a cor dos olhos dele. E pergunta a si mesma de quem ele é a cara. De verdade. Eu vi alguma coisa passar pelo rosto da Diane. Não era entendimento ainda, mas era a primeira fissura de uma dúvida. Como uma pessoa que ouve um barulho estranho dentro de casa no meio da noite e finge que não ouviu, mas já não consegue mais dormir. Eu tinha plantado aquele barulho na cabeça dela, e eu sabia que, a partir dali, ela nunca mais ia olhar para o neto sem ouvir a minha pergunta ecoando. Sabe, eu trabalhei a vida inteira com a ciência que explica de onde vêm as características de um filho. E uma das primeiras coisas que se aprende é que o corpo de uma criança é um documento. Ele conta a verdade da origem dela, queira ou não queira, num idioma que não se pode falsificar, o idioma do sangue. A boca de uma pessoa mente, a papelada mente, a fofoca mente, mas a cor de um olho, o formato de um rosto, certas coisas que vêm escritas nas células, essas não sabem mentir. E eu, que passei 32 anos lendo esse idioma no microscópio, tinha lido, há muito tempo, uma frase nele que a Diane jamais imaginou que existisse. E foi nesse momento, com a Diane parada na minha frente sem saber o que responder pela primeira vez na vida, que a porta do corredor se abriu. E um homem entrou. Mas eu estou indo rápido demais. Para você entender o que aconteceu naquele corredor de hospital e por que o rosto da Diane foi perdendo a cor até ficar branco como a parede atrás dela, eu preciso voltar bem atrás. Preciso te contar quem eu sou, o que eu fiz da minha vida e como foi que eu vim a saber de um segredo que nem a própria Diane, com toda a sua fama de carteira da cidade, jamais desconfiou. O meu nome é Eleanor Whitfield, mas todo mundo sempre me chamou só de Eleanor ou de Ellie. E foi assim que eu fui conhecida durante os 32 anos em que trabalhei dentro de um laboratório. Porque é isso que eu fui, a vida quase inteira. Eu fui embriologista. Trabalhei mais de 3 décadas numa clínica de reprodução assistida.
dessas que ajudam casais que não conseguem ter filhos pelo caminho natural. O meu trabalho era um dos mais delicados que existem. Eu cuidava, no microscópio, das células mais frágeis e mais importantes da vida humana. Eu via, todos os dias, o começo de tudo. Via óvulos, via espermatozoides, via embriões, dando os primeiros passos da existência dentro de uma placa de vidro, antes de serem colocados no ventre de uma mulher que sonhava em ser mãe. Deixa eu te explicar o que é esse trabalho, porque pouca gente sabe e tem tudo a ver com a história. A reprodução assistida, ou fertilização in vitro, como é mais conhecida, é um processo em que os médicos retiram os óvulos da mulher e os espermatozoides do homem e fazem o encontro deles fora do corpo, num laboratório, sob condições controladas. O primeiro bebê nascido assim no mundo veio em 1978, na Inglaterra. E na época foi um escândalo. Gente dizia que era contra a natureza, contra Deus, que ia nascer criança defeituosa. Hoje, são milhões de pessoas no mundo inteiro que só existem porque essa ciência existiu. Inclusive no Brasil, que tem alguns dos melhores centros de reprodução da América Latina, e onde muita família que tinha perdido a esperança conseguiu ter o seu filho. É uma das coisas mais bonitas que a medicina já fez, dar a chance da maternidade a quem a natureza tinha negado. E o embriologista, que era eu, é a pessoa que cuida dessas células no laboratório. É quem observa, quem seleciona, quem acompanha o embrião nos primeiros dias. É um trabalho de uma responsabilidade que pesa, porque você tem nas mãos, literalmente, o começo de uma vida humana. Eu fiz isso por 32 anos. E foi esse trabalho, essa intimidade diária com a origem da vida, que me deu o conhecimento que, lá na frente, ia desmontar a mentira da Diane. Deixa eu te explicar outra coisa sobre esse trabalho, porque ela é importante para essa história. Numa clínica de fertilidade, a primeira coisa que se faz, antes de qualquer tratamento, é descobrir de onde vem o problema. E, ao contrário do que muita gente pensa, do que a Diane e a cidade inteira pensavam, a dificuldade de ter um filho não é quase sempre da mulher. Não é. As estatísticas que eu vi com os meus próprios olhos durante mais de 30 anos de profissão mostram outra coisa. Em cerca de 1/3 dos casos, o problema está no homem, em outro terço, na mulher. E no terço restante, é dos dois, ou de ninguém que a medicina consiga explicar. Ou seja, na hora de não vir filho, a chance de o problema ser do homem é exatamente a mesma de ser da mulher. Mas o mundo, esse mundo antigo e teimoso em que a Diane foi criada, sempre fez questão de jogar a culpa no colo da mulher. Mulher que não engravida é seca, é defeituosa, não serve. Homem que não tem filho. Esse o mundo nunca questiona. E foi exatamente nessa ignorância confortável que a Diane construiu o castelo de mentiras que ela veio me jogar na cara naquele hospital. Mas eu vou chegar lá. Deixa eu te contar primeiro da minha Hannah. A Hannah é a minha filha mais nova, a caçula de 2. Eu a tive já tarde, aos 36 anos, depois de muito tentar, então ela sempre foi, para mim, uma espécie de milagre pessoal. Talvez por isso a gente fosse tão ligada. A Hannah puxou a minha em muita coisa, na teimosia, no jeito de engolir o choro para não preocupar os outros e na mania de achar que aguentar calada é a mesma coisa que ser forte. Eu levei 60 anos para aprender que não é. E vi a minha filha cometer o mesmo erro que eu cometi a vida toda. A Hannah conheceu o Brandon quando tinha 26 anos. Ele era bonito, do tipo que entra numa sala e sabe que é bonito, o que já devia ter me acendido um alerta. Tinha um sorriso fácil e um jeito de falar que fazia todo mundo gostar dele em 5 minutos. A minha Hannah se apaixonou rápido e fundo, do jeito que só quem ama de verdade se apaixona. E eu, confesso, no começo gostei dele. Ele era atencioso, trazia flores, abria a porta do carro. Só com o tempo eu fui percebendo que aquilo tudo era superfície, que por baixo do verniz educado tinha um homem que nunca, nem uma vez, assumia a responsabilidade por nada. A culpa era sempre dos outros, do chefe, do trânsito, do colega, do mundo, nunca dele. E a mãe dele, a Diane, era a fábrica original daquele defeito, porque a Diane criou o Brandon como se ele fosse um príncipe que tinha nascido por engano numa família comum. Para Diane, o filho dela nunca errava,
Se uma namorada terminava com ele, a culpa era da namorada, que não soube valorizar. Se ele perdia um emprego, a culpa era do patrão, que tinha inveja dele. O Brandon foi criado dentro de uma bolha onde ele era perfeito, e o problema era sempre o resto do mundo. E quando um homem é criado assim, ele vira um adulto incapaz de olhar para dentro de si mesmo e admitir uma única falha. Esse foi o Brandon, que se casou com a minha filha. Eles se casaram quando a Hannah tinha 28 anos. Foi um casamento bonito, caro, com a Diane se exibindo para a cidade inteira como se fosse ela a noiva. E entre os convidados, na primeira fila, como dama de honra, estava a Crystal, a melhor amiga da Hannah desde os tempos de colégio. As duas eram unha e carne, daquelas amizades que parecem que vão durar a vida toda. A Crystal dormia lá em casa quando elas eram adolescentes, comia na minha mesa, me chamava de segunda mãe. Eu gostava dela. Aprendi, mais tarde, que a gente nunca conhece de verdade as pessoas até ver como elas se comportam quando têm a chance de te trair sem ser pega. Os primeiros 2 anos de casamento foram bons, ou pelo menos pareciam. Mas, lá pelo 3º ano, começou a aparecer aquela pergunta que toda família intrometida adora fazer. E aí, quando vem o nenê? E a Diane era a campeã dessa pergunta. Em cada almoço de domingo, em cada feriado, ela cutucava. Hannah, querida, vocês não vão me dar um neto, não? Estou ficando velha. O relógio está correndo, sabe? Não deixa para muito tarde. A minha Hannah começou a sofrer com aquilo, porque eles estavam tentando, sim. Tentando havia mais de 1 ano, e nada acontecia. E quando um casal tenta e não vem, a mulher, principalmente uma mulher criada para achar que o valor dela está em ser mãe, começa a se desmanchar por dentro. A Hannah emagreceu. Andava cansada, triste. Vinha chorar na minha cozinha, dizendo que devia ter alguma coisa errada com ela, que ela devia ser defeituosa. E foi aí que a minha experiência de 32 anos de profissão me fez dizer para ela a única coisa sensata que se podia dizer. Hannah, eu falei, segurando as mãos dela na minha cozinha. Antes de você botar a culpa em si mesma, vocês dois precisam fazer exames. Os dois. Porque não dá para saber de quem é a dificuldade sem examinar o casal inteiro. E filha, eu trabalhei a vida toda com isso. Eu vi mais homem do que você imagina sair do meu laboratório descobrindo que o problema era dele. Não se condena ninguém antes do exame. Nem você mesma. A Hannah concordou. E aí veio o primeiro sinal de quem o Brandon realmente era. Porque quando ela propôs que os dois fizessem os exames, ele se recusou, terminantemente. Disse que não tinha nada de errado com ele. Que homem de verdade não precisa de médico para isso. Que o problema só podia ser dela. E que ela que fosse se examinar se quisesse. A minha filha foi. Fez todos os exames, um por um. Humilhada, sozinha, sem o marido do lado. E os exames dela voltaram todos perfeitos. Não havia absolutamente nada de errado com a Hannah. Nada. Ela levou os resultados para casa, mostrou para o Brandon e pediu, mais uma vez, que ele fizesse a parte dele. E ele, encurralado, fez o que homem como ele sempre faz quando a verdade começa a apertar. Ele virou o jogo contra ela. Disse que ela estava obcecada, que tinha virado outra pessoa, que ele não aguentava mais aquela pressão. E começou a se afastar. O que a Hannah não sabia, e o que eu também não sabia ainda naquela época, é que o Brandon já tinha começado a se afastar para dentro dos braços de outra pessoa, e não de uma pessoa qualquer. O casamento da minha filha desmoronou ao longo de alguns meses. Um desmoronamento silencioso, desses que a gente vê de fora sem poder fazer nada, igual a quem vê uma rachadura subir devagar pela parede de uma casa. O Brandon ficava cada vez mais ausente, mais frio, mais cheio de compromissos de trabalho que o tiravam de casa nos fins de semana. E a Hannah, coitada, ainda achava que era culpa dela, que se ela conseguisse engravidar tudo, voltaria a ser como antes. Até que um dia, ele simplesmente foi embora. Fez as malas e disse que queria o divórcio, que tinha se cansado, que eles tinham crescido em direções diferentes. As frases prontas de sempre. As frases que os covardes decoram para não ter que dizer a verdade. A minha Hannah ficou destruída. Voltou a morar comigo por um tempo, porque não conseguia ficar sozinha naquela casa que tinha sido dos dois. E eu, mãe,
Fiquei vendo a minha filha definhar, convencida de que tinha falhado como mulher, sem saber que o homem que a abandonou estava prestes a fazer a coisa mais cruel que ainda faltava. Porque não demorou nem 3 meses depois do divórcio sair, e a cidade inteira já sabia. O Brandon estava namorando a Crystal, a melhor amiga da Hannah, a dama de honra do casamento dela, a mulher que tinha dormido na minha casa, comido na minha mesa, me chamado de segunda mãe. A traição dupla, do marido e da melhor amiga ao mesmo tempo. Eu não sei te explicar a dor que é ver a sua filha receber um golpe desses. É como se arrancassem o chão e o teto ao mesmo tempo. A Hannah não tinha mais o casamento e descobriu, da pior forma, que também não tinha mais a amiga de uma vida inteira. As duas pessoas em quem ela mais confiava no mundo tinham se unido pelas costas dela. E a Diane, claro, a Diane adorou. Para a Diane, a Crystal era tudo o que a Hannah deveria ter sido. A Diane saiu pela cidade dizendo que o filho dela finalmente tinha encontrado uma mulher de verdade, que a Hannah nunca tinha sido boa o suficiente, que era uma pena ela não conseguir ter filhos, mas a vida dá um jeito de colocar cada um no seu lugar. Essas eram as palavras dela. Cada um no seu lugar. Eu ouvi essas frases voltarem para mim através de conhecidos, como toda fofoca de cidade pequena volta, e cada uma delas era uma facada. Não em mim, mas na minha filha, que já estava no chão. Mas eu segurei. Segurei a minha raiva, segurei a minha língua e cuidei da minha Hannah. Disse a ela todos os dias que ela não tinha nada de errado, que a vida dela não tinha acabado, que um dia ela ia olhar para trás e agradecer por ter se livrado daquele homem antes de ter um filho com ele. E aos poucos, com o tempo, com a teimosia que ela puxou de mim, a Hannah começou a se reerguer. Voltou a trabalhar, voltou a sorrir de vez em quando, voltou para a casa dela. Não estava curada, mas estava de pé. E então, mais ou menos 1 ano depois do divórcio, veio a notícia que fez a Diane subir ao céu e que fez a minha filha quase desabar de novo. A Crystal estava grávida, do Brandon. Ou pelo menos, era isso que todo mundo, incluindo a própria Crystal, fazia questão de anunciar. A cidade inteira tomou aquilo como a prova final. A prova de que o problema sempre tinha sido a Hannah. Viu? Com a Crystal ele conseguiu logo de primeira. Tadinha da Hannah, era ela mesma que era seca. A Diane mandou fazer um chá de bebê que parecia um desfile. Postou em todas as redes sociais. Espalhou pela cidade que finalmente ia ser avó, que o sangue da família dela ia continuar. E teve um episódio no meio disso tudo que foi a gota d'água para mim e que eu nunca vou esquecer. Foi no supermercado. A minha Hannah tinha ido fazer compras, num sábado de manhã, e deu de cara, sem querer, com a Diane e a Crystal, que já estava com a barriga aparecendo, escolhendo coisas para a festa do bebê. E a Diane, ao ver a minha filha, em vez de ter a decência de seguir em frente, fez questão de parar. Fez questão de chamar a Hannah num tom todo melado de falsa preocupação e dizer, na frente de outras pessoas que enchiam os carrinhos ali perto: Hannah, querida, que bom te ver. Olha, eu sei que deve ser difícil para você, com a Crystal grávida e tudo, mas não fica triste, viu? Cada uma tem o seu caminho. Algumas mulheres a vida fez para serem mães. Outras, bom, a vida reservou outras coisas. Você vai encontrar o seu lugar, querida. Só não era esse. E a Crystal, do lado, com a mão na barriga, deu aquele sorrisinho. A minha Hannah me contou isso chorando, naquela mesma tarde. Disse que tinha largado o carrinho de compras no meio do corredor e ido embora, sem comprar nada, porque não conseguia ver direito de tanta lágrima. 68 anos eu tinha. E nunca, nunca na vida, eu senti uma vontade tão grande de fazer mal a alguém como eu senti naquela tarde, ouvindo a minha filha me contar como a Diane a tinha humilhado no meio de um supermercado, na frente de estranhos, usando a barriga da traidora como troféu. E sabe o que mais me corroía? Que eu tinha naquele exato momento a verdade que faria a Diane engolir cada palavra. Eu podia ter pegado o telefone, ligado para ela e dito: Diane, antes de você chamar a minha filha de seca de novo, pergunta para o seu Brandon por que o exame dele deu nada que preste. Eu podia ter calado a boca dela para sempre, ali,
naquela tarde. A frase estava na ponta da minha língua faz mais de um ano, mas eu segurei. Mais uma vez eu segurei, porque eu sabia que dizer aquilo naquele momento, sem prova na mão, ia transformar tudo numa guerra de disse-me disse. E a Diane ia negar, ia me chamar de velha invejosa, e a verdade ia se perder no meio do barulho. Eu engoli a minha própria língua para proteger uma verdade que ainda não estava pronta para nascer. E te juro que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida, ter a água para apagar o incêndio e segurar o balde, porque eu sabia que jogar água na hora errada só ia espalhar as brasas. A minha Hannah, que tinha lutado tanto para ficar de pé, recebeu aquela gravidez como uma pá de terra em cima de tudo o que ela tinha reconstruído. Voltou para minha cozinha, voltou a chorar. Era eu, mãe, ela dizia. Sempre fui eu. Olha aí a prova. Ele teve um filho com a Crystal em menos de um ano. Eu que era o problema. E foi nesse exato momento, vendo a minha filha se afundar de novo numa culpa que não era dela, que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. A decisão de ficar calada, de guardar comigo uma coisa que eu sabia e que poderia ter consolado a minha filha naquele instante, mas que, se fosse dita na hora errada, do jeito errado, ia se perder no vento, como mais uma teoria de mãe magoada querendo defender a filha. Porque eu sabia de uma coisa. E aqui eu preciso te contar como foi que eu vim a saber. Foi mais ou menos uns 2 anos antes de tudo isso desabar, quando a Hannah e o Brandon ainda estavam casados e tentando ter o filho que não vinha. Numa daquelas tardes em que a minha filha veio chorar na minha cozinha dizendo que devia ser defeituosa, eu insisti, como já contei, que os dois fizessem exames. E eu fiz mais do que insistir. Eu ofereci ajuda. Porque a clínica onde eu trabalhei a vida toda era a melhor da região. E mesmo aposentada havia pouco tempo, eu ainda tinha amizade com todos os médicos de lá, com as enfermeiras, com a equipe inteira. Eu falei para o Brandon e para Hannah, num daqueles almoços de domingo, que se eles quisessem, eu podia conseguir um atendimento bom, discreto, com os melhores profissionais que eu conhecia, gente da minha confiança de 30 anos. A Hannah aceitou na hora. O Brandon torceu o nariz, disse que não precisava, que estava tudo bem com ele. Mas a Diane, que estava na mesa naquele dia, fez uma coisa que, lá na frente, ia se voltar contra ela de um jeito que ela nunca imaginou. A Diane, para pressionar a Hannah e provar que a culpa era da nora, praticamente obrigou o Brandon a fazer o exame. Não para ajudar, entenda. Foi para humilhar a minha filha. A lógica da Diane era: vai lá fazer o exame, meu filho, para provar para todo mundo que você é perfeito e que o problema é dela. Ela tinha tanta certeza de que o filho dela era um touro reprodutor que empurrou ele para dentro da clínica, achando que o resultado ia ser a prova definitiva contra a Hannah. O Brandon foi. Fez o exame na clínica, com os meus colegas. E aqui eu preciso ser muito clara com você, porque isso é importante. E eu nunca, jamais, faria diferente. Eu não tive acesso ao resultado do exame dele pelos meios da clínica. Isso seria quebra de sigilo. É crime. E é uma coisa que vai contra tudo que eu acreditei na minha profissão inteira. O sigilo de um paciente é sagrado. Eu nunca bisbilhotei prontuário de ninguém, muito menos do meu genro. Não foi assim que eu soube. Eu soube pela boca do próprio Brandon. E pela boca da Diane. Porque aconteceu o seguinte. Quando o resultado do exame do Brandon chegou e veio mostrando o que veio, a Diane e o Brandon simplesmente fingiram que aquele exame nunca tinha existido. Enterraram o resultado. Nunca mais tocaram no assunto. Continuaram, marido, sogra e a engrenagem toda, jogando a culpa na minha Hannah, como se o exame do Brandon nunca tivesse sido feito. Mas a Diane cometeu um deslize. Gente arrogante sempre comete porque acha que é esperta demais para ser pega. Um dia, uns meses depois, numa discussão de família por causa da pressão para ter neto, a coisa esquentou. Foi num almoço, desses de domingo, em que a Diane mais uma vez começou a alfinetar a Hannah sobre quando viria o bebê. E a minha filha, já no limite, já cansada de ser a única culpada de uma conta que era de 2, perdeu a paciência e rebateu. Disse para Diane que ela vivia cobrando o filho, cobrando, mas que o precioso Brandon dela nem tinha feito o exame direito,
que ele fugia do médico, que talvez o problema estivesse nele e não nela. E a Diane, no calor da raiva, defendendo o filho como uma leoa defende a cria, soltou, sem pensar. Ele fez o exame, sim, e não saiu nada que preste. Mas isso não é da sua conta. É problema do meu filho, e ele resolve com quem ele quiser. Não saiu nada que preste. Foi exatamente o que ela disse. No meio de um acesso de raiva, para ganhar uma discussão, defendendo cegamente o filho, a Diane deixou escapar a informação que ela tinha jurado enterrar para sempre, que o exame do Brandon tinha sido feito e que tinha dado um resultado ruim. E ela percebeu o que tinha dito tarde demais. Eu vi o rosto dela mudar no instante seguinte. Vi ela se dar conta do tamanho da besteira que tinha falado, e vi ela tentar consertar, mudar de assunto, falar mais alto sobre outra coisa para tampar o buraco. Mas não dava mais. A frase já tinha saído da boca dela e entrado nos meus ouvidos. E os meus ouvidos, ao contrário dos da minha filha naquele momento, sabiam exatamente o que aquela frase significava. A Hannah, naquele dia, estava perturbada e magoada demais para processar o peso daquilo. Para ela, foi só mais uma frase no meio de uma briga feia. Mas eu não estava magoada. Eu estava atenta. Como 32 anos de profissão, me ensinaram a estar atenta. Eu, com toda a minha embriologia nas costas, ouvi aquela frase e entendi exatamente o que ela queria dizer. Não saiu nada que preste no exame de fertilidade de um homem. Na boca leiga de uma mãe que não conhece os termos técnicos, só pode significar uma coisa. O exame tinha mostrado um problema sério. E pela forma como a Diane enterrou aquilo, pela forma como ninguém na família tocou mais no assunto, pela forma como eles continuaram, com cara de pau, jogando a culpa toda na minha Hannah, eu entendi que não era um probleminha qualquer. Era grande. Era o tipo de problema que faz um homem criado para ser perfeito e uma mãe que construiu a vida inteira em cima dessa perfeição esconderem o resultado debaixo de 7 chaves e preferirem destruir a reputação de uma mulher inocente a admitir uma única verdade incômoda. Mas eu não tinha certeza absoluta naquele momento. Eu tinha uma frase escapada e a minha intuição profissional. E com isso, eu não podia fazer nada, nem queria. Não era da minha conta forçar a barra. E além do mais, enquanto a Hannah ainda era casada com o Brandon, mexer naquilo só ia fazer mais estrago. Então, eu arquivei aquela frase num canto da minha memória, como a gente arquiva uma peça solta de um quebra-cabeça que ainda não sabe onde encaixa, e segui esperando, sem nem saber direito o que eu estava esperando. A certeza de verdade, eu só vinha a ter mais tarde, e ela veio, como as coisas mais importantes da vida costumam vir, pela boca de uma pessoa simples que não tinha a menor ideia do tamanho do que estava me contando. Foi a Margaret. A Margaret é uma das enfermeiras mais antigas da clínica, uma mulher da minha idade, com quem eu trabalhei lado a lado por mais de 20 anos, e que se tornou uma amiga querida, dessas de tomar chá no fim de semana. A Margaret não é fofoqueira, que fique claro. Ela é o oposto da Diane. É uma mulher discreta, séria, que respeita o sigilo dos pacientes como eu respeito. Mas houve uma conversa entre nós, muito tempo depois, já com a Hannah divorciada, que mudou tudo. E não foi a Margaret quebrando o sigilo, foi outra coisa. A Margaret tinha saído da clínica para abrir um pequeno consultório de aconselhamento familiar, dessas pessoas que ajudam casais e famílias a atravessarem momentos difíceis. E um dia, tomando chá na minha varanda, num daqueles fins de tarde de outono em que as folhas caíam douradas no quintal, ela me contou, sem citar nomes, porque ela jamais citaria nomes, que estava angustiada com um caso que tinha chegado para ela. Um caso de um homem que tinha procurado o aconselhamento dela despedaçado porque a esposa atual estava grávida, e aquela gravidez tinha jogado na cara dele uma verdade que ele vinha fugindo havia anos. Esse homem, contou a Margaret, tinha um sério problema de fertilidade, descoberto num exame antigo, um problema que ele nunca tinha tido coragem de encarar de frente. Ele tinha vivido todo aquele tempo empurrando aquilo para debaixo do tapete, fingindo para todo mundo e até para si mesmo que estava tudo bem. Mas quando a esposa apareceu grávida, ele se viu obrigado a fazer a conta que tinha passado a vida inteira se recusando a fazer, e a conta não fechava.
Pelo que os médicos tinham dito a ele, com aquele problema todo, a chance de aquela criança ser realmente filha dele era pequena demais para ele conseguir dormir em paz. E esse homem, contou a Margaret, estava dividido entre duas dores. De um lado, a suspeita aterrorizante de que estava prestes a criar como seu um filho que não era. Do outro, o pavor de admitir publicamente a sua condição, ainda mais, e aqui a Margaret balançou a cabeça com pena, ainda mais porque esse homem tinha espalhado para a cidade inteira, no passado, que a culpa de ele não ter tido filhos no casamento anterior era da ex-mulher dele. Ou seja, ele tinha humilhado uma mulher inocente, jogado nela um defeito que era dele, e agora a verdade que ele tinha enterrado estava voltando para cobrar. A Margaret me contou aquilo sem citar um único nome, angustiada com o dilema ético dela, pedindo a minha opinião como amiga mais velha e experiente. Ela não fazia a menor ideia de que estava falando da minha família. Não sabia que aquele homem era o ex-marido da minha filha. Não conhecia a Hannah, nem o Brandon, nem a Diane, porque a Margaret era de outra parte da região e não circulava na mesma cidade. Para ela, era um caso anônimo de consultório, um dilema profissional como tantos outros. Mas eu sabia. Eu sabia exatamente quem era aquele homem. Eu fiquei ali, com a xícara de chá esfriando na minha mão, ouvindo a minha amiga descrever, sem saber, o ex-marido da minha filha. A frase da Diane não saiu nada que preste. Encaixou com o relato da Margaret como duas metades de uma mesma verdade que finalmente se juntavam. O Brandon tinha um problema sério, um problema que tornava quase impossível ele ter gerado aquela criança. E a Crystal estava grávida de um filho que, por tudo que eu agora sabia, era pouco provável demais que fosse dele. Não era certeza matemática ainda, eu sabia disso. Mas era o tipo de probabilidade que, somada a tudo o mais, não me deixava mais nenhuma dúvida no coração. Eu não disse nada para Margaret. Não podia. Aquilo era um segredo profissional dela, contado a mim numa varanda, e eu não ia transformar a confidência aflita de uma amiga em arma. Eu só dei a minha opinião sobre o dilema ético, em termos gerais, e mudei de assunto. Mas por dentro, o meu coração batia diferente. Porque eu acabava de ganhar a peça que me faltava. E só faltava agora a vida juntar as pontas, na frente das pessoas certas, para transformar aquela minha quase certeza numa verdade que ninguém poderia mais negar. Eu fiquei com aquela informação queimando dentro de mim. E eu tive que tomar uma decisão. Eu podia ter ido correndo contar para Hannah, podia ter ido gritar no meio da cidade, podia ter ligado para Diane e esfregado na cara dela. Mas eu não fiz nada disso. E não fiz por 3 motivos, que eu fui entendendo aos poucos. O primeiro é que eu não tinha prova nenhuma na mão. Eu tinha uma frase escapada da Diane e uma confidência anônima de uma amiga. Se eu saísse falando aquilo, ia parecer exatamente o que a Diane diria que era. Invenção de uma sogra magoada querendo difamar o ex-genro. Eu ia me queimar e não ia ajudar a Hannah em nada. O segundo motivo, e esse foi o que mais pesou, é que a verdade não era minha para contar. Era do Brandon e era da Crystal. E principalmente daquela criança inocente que ia nascer no meio de uma mentira. Sair espalhando aquilo do jeito errado ia respingar numa criança que não tinha culpa de nada. E eu não ia fazer isso. Eu trabalhei a vida toda ajudando crianças a nascerem. Eu não ia ser o motivo de uma vir ao mundo marcada por um escândalo. E o terceiro motivo, o mais sábio, foi o que a minha própria mãe me ensinou quando eu era menina, e que eu só entendi de verdade naquela idade. Eleanor, a mentira tem perna curta. Você não precisa correr atrás dela para derrubar. Você só precisa esperar, porque ela mesma tropeça. A verdade sobre o Brandon ia vir à tona. Não por mim, por ela mesma. Uma mentira daquele tamanho, com uma criança no meio, com exames médicos, com um pai biológico em algum lugar do mundo, era uma bomba relógio que ia explodir sozinha na hora dela. Eu não precisava acender o pavio. Eu só precisava estar viva para ver. Então eu guardei. Guardei por mais de 1 ano. Vi a Diane se exibir, vi a cidade caçoar da minha filha, vi o chá de bebê, vi as fotos do menininho Mason nas redes sociais, aquele bebê lindo que, eu sabia, não tinha uma única gota de sangue do Brandon. E eu fiquei calada,
Consolei a minha Hannah do único jeito que eu podia, sem contar o que eu sabia, dizendo a ela, com uma firmeza que ela não entendia de onde vinha, que um dia a verdade ia aparecer e que ela não era defeituosa coisa nenhuma. Confia em mim, filha, eu dizia. Eu trabalhei a vida toda com isso. Eu sei do que estou falando. O problema nunca foi você. E a Hannah me olhava sem entender por que eu tinha tanta certeza. Esse foi, talvez, o período mais difícil da minha vida depois da morte do Thomas, porque tem uma dor específica em saber uma verdade que liberta alguém que você ama e ter que segurá-la. É como ver a pessoa se afogar a 1 metro de distância, com o colete salva-vidas na sua mão, e saber que se você jogar o colete na hora errada, do jeito errado, a corrente leva os dois. Eu media cada dia. Toda manhã eu acordava e pensava: é hoje? Eu conto hoje? E toda noite eu concluía que não, que ainda não era a hora, que a verdade ainda não estava madura o suficiente para cair do galho sozinha. Eu me agarrei muito à minha fé nesse período e à memória da minha mãe. Eu pensava muito numa coisa que, na minha profissão, a gente vê o tempo todo e que poucas pessoas param para notar. A natureza não tem pressa, mas não falha. Uma semente plantada não vira árvore da noite para o dia. Um embrião não vira bebê em 1 semana. Tudo na vida que é verdadeiro tem o seu tempo de maturação, e quem tenta apressar, estraga. Eu tinha aprendido isso no microscópio, observando a vida se formar no seu ritmo exato, sem atalho possível, e foi isso que me deu paciência para esperar a verdade amadurecer. Eu tratei aquele segredo como eu tratava um embrião no laboratório, com cuidado, sem pressa, sabendo que forçar antes da hora mata. A diferença é que dessa vez eu não sabia exatamente quando a hora ia chegar. Eu só tinha fé de que ia. E quando chegou, ela chegou do jeito que as melhores verdades chegam, sem que eu precisasse fazer nada além de estar presente. O que eu não imaginava é que o dia em que a verdade ia tropeçar sozinha estava muito mais perto do que eu pensava, e que ele ia começar, de todos os lugares do mundo, num corredor de hospital, com a Diane vindo na minha direção, com aquele sorriso ensaiado, sem fazer ideia de que estava caminhando direto para dentro da própria armadilha. Mas antes de eu te levar de volta àquele corredor de hospital, deixa eu te contar um pouco mais de mim, porque você precisa entender de que tipo de mulher a Diane resolveu se aproximar com aquele sorriso. Ela achou que estava provocando uma velha frágil, uma mãe coruja sem defesa. Ela não fazia ideia de com quem estava falando. Eu nasci e cresci em Vermont, numa família de gente trabalhadora e quieta. O meu pai era marceneiro, a minha mãe costurava para fora. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos uma coisa que valia mais: a honestidade rígida daquela gente do interior do Nordeste americano. Gente que prefere perder um negócio a faltar com a palavra. Eu fui criada assim, ouvindo que mentira é a coisa mais cara que existe, porque você paga por ela a vida inteira. Eu fui a primeira da minha família a entrar na faculdade. Estudei biologia, me especializei e acabei caindo num campo que naquela época era quase novidade: a reprodução assistida, os bebês de proveta, como o povo chamava com um pouco de medo no começo. Eu me apaixonei por aquilo. Porque, veja só, o meu trabalho era literalmente ajudar a vida a começar onde a natureza tinha emperrado. Eu via casais chegarem destruídos, depois de anos de tentativa, de luto, de esperança quebrada, e eu via, com as minhas mãos e o meu microscópio, esses mesmos casais saírem com um bebê no colo. Não tem trabalho mais bonito no mundo. Eu daria a minha vida por aquela profissão e dei 32 anos dela. E foi essa profissão que me ensinou a ler as pessoas de um jeito diferente. Porque numa clínica de fertilidade você vê o ser humano sem a máscara. Você vê o casamento por dentro. Vê o homem que culpa a mulher para não admitir o próprio problema. Vê a mulher que carrega sozinha um peso que era dos dois. Vê a sogra que aparece na consulta para vigiar se a nora está se esforçando. Eu vi a Diane do mundo inteiro passar pela minha clínica. Ao longo de 3 décadas, eu conhecia aquele tipo de mulher de olhos fechados. Por isso, quando a verdadeira Diane apareceu na minha vida, como sogra da minha filha, eu já sabia ler cada movimento dela antes mesmo dela fazer. O meu marido, o Thomas, morreu 4 anos antes de tudo isso que eu estou te contando. Foi um câncer, daqueles rápidos e cruéis
que entra na casa da gente sem bater e não dá tempo nem de aprender a conviver com ele. Do diagnóstico ao enterro, foram 5 meses. 5 meses para desfazer 36 anos de casamento. O Thomas era um homem bom, da mesma estirpe do meu pai, quieto, honesto, de poucas palavras e muita presença. Não era de dizer "eu te amo" a toda hora. Era de levantar de madrugada para botar mais lenha na lareira para eu não sentir frio. O amor dele se dizia em gestos, não em palavras. E talvez por isso doa tanto a falta, porque a gente sente falta não das frases, mas dos gestos que ninguém mais faz. A gente foi casado por 36 anos, e quando ele se foi, eu descobri o que é o silêncio de uma casa que já teve 2 vozes. É um silêncio que tem peso, que ocupa espaço, que senta com você à mesa. Foi por isso, em parte, que eu me aposentei pouco depois. A clínica, sem o Thomas me esperando em casa, tinha virado o único lugar onde eu ainda existia, e eu sabia que isso não era saudável. Eu estava me escondendo no trabalho para não encarar a casa vazia. Então eu tomei coragem, pendurei o jaleco depois de uma vida inteira e fui aprender a viver de novo, mais devagar, encarando o silêncio em vez de fugir dele. E foi uma coisa interessante, porque a aposentadoria me deu uma coisa que eu não tinha antes: tempo para observar. A vida inteira eu estive ocupada demais, debruçada no microscópio, para realmente prestar atenção nas pessoas à minha volta. Aposentada, viúva, com os dias mais lentos, eu comecei a enxergar as coisas com mais clareza. E foi nesse período de olhos abertos que eu vi, com uma nitidez que antes me escapava, o que estava acontecendo com a minha Hannah. Às vezes, a vida tira uma coisa da gente, como tirou o meu Thomas, para abrir espaço para a gente enxergar outra que estava bem na nossa frente o tempo todo. A Hannah, naquela época, era o meu maior consolo. Ela e a minha filha mais velha, a Beth, que morava longe, em outro estado, com a família dela. Mas era a Hannah que estava perto, que vinha me ver, que me obrigava a sair de casa, que me arrastava para o mercado, para a missa, para uma caminhada à beira do lago. Quando o casamento dela começou a ruir, foi como se as nossas dores se encontrassem no meio do caminho. Eu, viúva recente, chorando um homem que a morte levou, e ela, esposa abandonada, chorando um homem que a covardia levou. A gente se segurou uma na outra naquele tempo. E talvez por isso eu tenha sentido a traição contra ela quase como se fosse contra mim. Quando mexem com a sua cria ferida, mexem com a parte mais brava que existe dentro de uma mãe. Deixa eu te falar da Crystal, porque a história dela merece ser entendida. A Crystal não era uma estranha que apareceu para roubar o marido da minha filha. Era a melhor amiga dela desde os 13 anos. As duas se conheceram no colégio, naquela fase em que as amizades parecem eternas. A Crystal vinha de uma família complicada, com uma mãe ausente e um pai que ia e voltava, e a minha casa virou um refúgio para ela. Quantas vezes eu pus mais um prato na mesa para Crystal? Quantas vezes ela dormiu no quarto da Hannah, as duas cochichando até de madrugada? Eu a tratei como uma terceira filha. E foi por isso que a traição dela cortou tão fundo. Não foi só uma amiga que traiu, foi alguém que comeu do meu pão, que chamou a minha casa de lar, que me chamou de segunda mãe. E aqui vale uma coisa que eu aprendi tarde na vida, e que talvez sirva para alguém que está me ouvindo. As piores traições nunca vêm de longe, vêm de dentro, vêm de quem tem a chave da sua casa. Um estranho não consegue te trair, porque você não confia num estranho. Quem te trai é sempre alguém que você deixou entrar. A Crystal só pôde fazer o que fez porque a Hannah a tinha colocado no lugar mais íntimo da vida dela. A faca que entra mais fundo é sempre a que você mesmo entregou pela cabo. Quando eles começaram a se relacionar, logo depois do divórcio, a justificativa que a Crystal deu para quem perguntava, e ela fazia questão de dar, porque queria limpar a própria imagem, era que o coração não manda na gente, que ela e o Brandon tinham lutado contra aquilo, que não tinham planejado se apaixonar. As frases de sempre de quem trai e quer sair como vítima do destino. A Hannah ouviu tudo isso de volta, claro, porque numa cidade pequena tudo volta, e cada frase era um corte novo. A Diane, nesse meio tempo, virou a maior fã da Crystal. De repente, a amiguinha da Hannah tinha virado
a mulher perfeita para o meu filho. A Diane levava a Crystal para fazer compras, apresentava para a cidade, dizia que finalmente o Brandon tinha alguém à altura da família. E quando a Crystal engravidou, a Diane se transformou. Era a avó antes mesmo de o neto nascer. Comprou roupinha, montou quarto, encheu as redes sociais. E a cada postagem, a cada exibição, era uma mensagem indireta para minha Hannah. Olha o que você não foi capaz de dar. Olha como era você o problema. Eu via tudo aquilo e segurava. Toda noite eu me deitava com aquela verdade na ponta da língua, sabendo que uma única frase minha poderia calar a Diane para sempre. Mas eu também sabia que aquela não era a hora, que se eu falasse cedo demais, sem prova, do jeito errado, eu só ia parecer uma velha amarga e a verdade ia se diluir. A verdade, para ter o peso que precisava ter, tinha que vir inteira, na frente das pessoas certas, na hora certa. E essa hora não era minha para escolher. Era do destino. Eu rezava de um jeito esquisito naquela época. Não pedia vingança, porque vingança não é coisa que se peça a Deus. Eu pedia só uma coisa: Senhor, me deixa viva e lúcida para ver o dia em que a verdade aparecer. Só isso. Eu não preciso fazer nada. Só não me leva antes de eu ver. E foi a única reza que, anos depois, eu pude dizer que foi atendida bem na minha frente, num corredor de hospital, numa tarde de outono. Porque tudo na vida tropeça, mais cedo ou mais tarde. E a Diane, com toda a sua língua, com toda a sua exibição, com toda a sua certeza de que tinha vencido, estava prestes a tropeçar do jeito mais espetacular que eu já vi alguém tropeçar. E o mais bonito, o mais perfeito, é que ela mesma é que ia se entregar, vindo me provocar quando devia ter passado longe. Deixa eu te levar de volta àquele corredor. Quando eu disse para Diane, olha bem para esse menino e pergunta a si mesma de quem ele é a cara, ela ficou ali parada, sem resposta, com aquele sorriso começando a tremer nos cantos. E foi nesse instante que a porta do corredor se abriu e um homem entrou. Eu não o conhecia. Era um homem de uns 30 e poucos anos, bonito, de cabelo escuro e uns olhos verdes muito claros, daqueles que a gente não esquece. Ele vinha apressado, com uma cara de preocupação, olhando os números das portas, claramente procurando o quarto de alguém. Um familiar internado, eu imaginei, e ele passou direto por nós, sem nos notar, e bateu numa porta 2 quartos adiante, que se abriu e ele entrou. A Diane, que tinha ficado sem chão com a minha pergunta, virou a cabeça para ver quem tinha entrado, mais por reflexo do que por interesse. E eu vi a cor sumir do rosto dela. Vi, de verdade, o sangue descer da cara da Diane como água escorrendo por um ralo. Ela ficou branca, branca feito a parede. Eu não soube dizer naquele momento o que tinha causado aquilo. Se foi a minha pergunta, que ainda ecoava no ar, olha bem de quem esse menino é a cara. Se foi alguma coisa no rosto daquele homem, naqueles olhos verdes tão fora do comum, que mexeu com alguma lembrança ou alguma desconfiança escondida no fundo dela, dessas que a gente enterra, mas nunca mata. Eu só sei que a Diane olhou para aquele homem e o corpo dela reagiu antes da cabeça, do jeito que o corpo reage quando passa perto de uma verdade que a gente não quer ver. Eu não sabia quem ele era, mas a reação da Diane me disse que aquilo tudo, a minha pergunta e a entrada daquele homem, tinha mexido em alguma coisa funda demais. Você está bem, Diane? Eu perguntei. E admito que tinha um quê de malícia na minha voz. Parece que viu um fantasma. Ela não respondeu. Ficou olhando para a porta onde o homem tinha entrado, com a boca entreaberta. E então, como quem precisa fugir, ela balbuciou qualquer coisa sobre ter que ir embora. Se virou e saiu quase correndo pelo corredor, com aquele andar trôpego de quem está tentando não correr, mas o corpo quer. Eu fiquei ali, intrigada. Não entendia ainda o que tinha acontecido. Sabia que tinha sido alguma coisa grande, pela reação dela, mas não sabia o quê. E foi a minha irmã, a Ruth, mais tarde, já recuperada do cateterismo e adorando uma boa história, que me ajudou a juntar as peças. Porque a Ruth, que tinha morado a vida toda na cidade vizinha, conhecia aquele homem. Aquele de olho verde? A Ruth disse. Quando eu descrevi o homem, mais tarde, já no quarto dela,
depois que ela se recuperou do susto do cateterismo e estava com aquela disposição de quem escapou de um aperto e quer conversar. Eleanor, aquele é o Nathan Brooks. Trabalha na concessionária grande lá da rodovia, vende carro. Mas o que importa não é onde ele trabalha. O que importa é com quem ele andou. Esse rapaz, faz uns 2 anos, namorou às escondidas uma mulher daqui da sua cidade. Foi um auê, quando a coisa veio à tona, porque descobriram que a mulher estava com ele e com outro homem ao mesmo tempo, enganando os dois. E pela descrição da confusão toda, pela época que foi, Eleanor, eu ponho a minha mão no fogo que a mulher era a tal da Crystal, essa que engravidou do ex da sua Hannah. O chão se mexeu debaixo dos meus pés. Eu pousei a mão na beirada da cama da minha irmã para me firmar. Eu não tinha certeza absoluta naquele momento. Veja bem, era a fofoca da minha irmã encontrando a minha intuição de embriologista. Mas as peças começaram a se encaixar com um estalo seco, uma atrás da outra, rápido demais para ser coincidência. Um homem de olhos verdes muito claros, daqueles raros. A Crystal, que segundo a minha irmã tinha tido um caso escondido na época certa. E o menininho Mason, o suposto filho do Brandon, que segundo a própria Diane se gabava por toda parte, era lindo, de olhos claros. O Brandon tinha olhos castanhos, escuros, a Crystal também. E a Hannah, uma vez, sem dar a menor importância, tinha comentado comigo achando estranho que o bebê da Crystal tivesse os olhos tão verdes, sendo que nem o pai, nem a mãe tinham olhos daquela cor. A genética, deixa eu te explicar, não mente como as pessoas mentem. A cor dos olhos é uma das coisas mais teimosas que a natureza tem. É verdade que é mais complicado do que ensinavam na escola antiga. Não é uma continha simples, mas existem combinações que são extremamente improváveis. 2 pais de olhos castanhos podem, sim, em certos casos, ter um filho de olhos claros. Isso acontece. Mas quando você junta a cor dos olhos com tudo o mais que eu já sabia, o exame do Brandon, a confidência da Margaret, a reação da Diane, aquilo deixou de ser coincidência e virou desenho. Um desenho muito claro. O pai daquela criança não era o Brandon. O pai era o Nathan, o homem de olhos verdes que tinha acabado de fazer a Diane sair correndo de um hospital. Mas eu, mais uma vez, não saí falando nada. Continuei guardando, porque eu ainda não tinha prova. Eu tinha um quebra-cabeça que se encaixava perfeitamente, mas que ainda era, oficialmente, suposição. E eu tinha aprendido a esperar. A diferença é que daquele dia em diante, eu soube que o pavio já estava aceso. Eu tinha visto, com os meus próprios olhos, a Diane reconhecer o pai biológico do neto dela e fugir apavorada. A bomba estava armada. Era só questão de tempo. E o tempo, daquela vez, foi rápido. Porque o que eu não sabia, e vim a descobrir depois, é que o Nathan não era um homem disposto a assumir. Ele tinha namorado a Crystal a sério, na época em que ela ainda dizia ser solteira para ele, e tinha descoberto, tarde, que ela tinha engatado um relacionamento com o Brandon ao mesmo tempo. E quando o Mason nasceu e o Nathan começou a fazer as mesmas contas que eu fiz, ele começou a desconfiar que aquele menino podia ser dele. E um homem que desconfia que tem um filho no mundo não fica quieto, não mesmo. O que aconteceu nas semanas seguintes àquele encontro no hospital, eu fui sabendo aos pedaços, como tudo se sabe numa cidade pequena. O Nathan procurou a Crystal, exigiu a verdade. A Crystal negou, no começo, claro. Negou com unhas e dentes. Disse que o Nathan estava louco, que o filho era do Brandon, que ele que sumisse da vida dela. Mas o Nathan não era homem de desistir. E ele tinha do lado dele a coisa mais poderosa que existe numa situação dessas: a desconfiança fundada e a lei, porque o Nathan tinha feito as contas. Ele sabia exatamente quando tinha estado com a Crystal. Sabia que as datas batiam. E sabia, principalmente, de uma coisa que ninguém mais na cidade sabia: que ele e a Crystal tinham tido um caso sério, intenso, e que a Crystal tinha jurado para ele, naquela época, que era solteira. Ela mentia para os dois ao mesmo tempo. Pro Nathan, dizia que era solteira. Pro Brandon, dizia que ele era o único. E quando engravidou, escolheu o Brandon para ser o pai, porque o Brandon vinha de família com mais dinheiro, e porque ser a nova nora da Diane
lhe dava um status na cidade que o Nathan não podia dar. E aqui, deixa eu te explicar uma coisa sobre a lei, porque é importante e muita gente não sabe. Nos Estados Unidos, como no Brasil, um homem que tem motivos para acreditar que é o pai biológico de uma criança tem o direito de buscar o reconhecimento dessa paternidade na justiça. Ele pode entrar com uma ação e requerer que seja feito o exame de paternidade pelo material genético. E quando existe fundamento na dúvida, o exame normalmente é determinado pelo juiz. Por quê? Porque acima da vontade dos adultos de esconder uma traição, existe um direito que é maior do que o de todos eles juntos. O direito da criança de saber a sua verdadeira origem e o direito do pai biológico de assumir e conviver com o próprio filho. A lei, quando funciona como deve, protege o vínculo de sangue e a verdade, não a mentira conveniente que os adultos montaram para ficar bem na fita. E vale dizer, com orgulho, que no Brasil esse tema é levado muito a sério. O reconhecimento de paternidade é um direito fundamental, e o exame de paternidade pelo material genético, que se popularizou de uma forma que mudou a vida de milhares de famílias, virou o grande revelador de verdades que antes ficavam enterradas para sempre. Quantas crianças, no Brasil, puderam finalmente ter o nome do pai verdadeiro na certidão por causa desse avanço? A ciência, quando entra a serviço da justiça, faz coisas bonitas. E foi a ciência, no fim das contas, que fez justiça à minha filha sem que eu precisasse mover uma palha. O exame foi feito. E o resultado foi o que eu já sabia, no fundo, desde aquela frase escapada da Diane anos antes. O Mason era filho do Nathan. Não tinha nem sombra de dúvida. 99,9% e mais um monte de 9%, como esses exames costumam dar. O menininho que a Diane exibia como a prova de que a minha Hannah era seca, o neto que ela usou para humilhar a minha filha pela cidade inteira, não tinha uma única gota de sangue do Brandon. Nunca teve. E aí, minha querida, o castelo desabou. Mas desabou sozinho. Eu não derrubei uma única pedra. Eu nem precisei. A notícia se espalhou pela cidade na velocidade que só as notícias que humilham os arrogantes conseguem ter. De repente, toda aquela gente que tinha rido da minha Hannah, que tinha repetido que ela é que era o problema, estava sabendo que o problema nunca tinha sido ela, que o Brandon era infértil, uma coisa que ele e a Diane tinham escondido para destruir a reputação de uma mulher inocente, que a Crystal tinha traído não só a amiga, mas também o próprio Brandon com um terceiro homem, que o Mason, o tão exibido Mason, era fruto dessa traição. A Diane, que tinha passado anos com a língua afiada cortando a minha filha, virou, da noite para o dia, o assunto que a cidade inteira comentava pelas costas. A mulher que vivia de fofocar sobre os outros virou a maior fofoca de Burlington. E não há justiça mais perfeita do que essa. A justiça em que a própria pessoa cava o buraco em que cai. O Brandon, que tinha sido criado a vida toda para ser perfeito, teve que encarar a cidade sabendo que ele era infértil, uma verdade que, em si, não tem vergonha nenhuma. Milhões de homens bons passam por isso, mas que para ele, com o ego que a mãe construiu, foi devastadora. E pior, teve que encarar que a mulher pela qual ele largou a Hannah, a Crystal, tinha um filho de outro homem. O homem que se achava um touro reprodutor descobriu, na frente de todos, que tinha sido enganado da forma mais completa possível, que tinha humilhado uma esposa inocente e fiel para ficar com uma mulher que o traía. E a Crystal? A Crystal perdeu tudo. Perdeu o Brandon, que não quis mais saber dela depois do exame, porque o orgulho ferido dele falou mais alto do que qualquer sentimento. Perdeu a Diane, que de sogra babona, virou inimiga da noite pro dia, espalhando pela cidade que a Crystal a tinha enganado, como se a Diane fosse a vítima da história, ela que tinha ajudado a humilhar a minha filha, e ficou exposta como aquilo que ela sempre tinha sido por baixo do sorriso bonito, uma mulher que traiu a melhor amiga de infância, traiu o homem com quem traiu a amiga e mentiu sobre a paternidade do próprio filho para garantir um status social. A Crystal, que tinha dormido na minha casa, que tinha me chamado de segunda mãe, terminou aquela história sozinha, com um filho para criar e uma reputação destruída numa cidade pequena onde reputação é tudo. E o Nathan, o pai biológico?
Esse foi a única surpresa boa entre os adultos da história. O Nathan, depois do exame, não fez questão de vingança nem de escândalo. Ele só quis uma coisa: ser pai do menino. Assumiu o Mason, passou a conviver com ele, a sustentá-lo, a fazer parte da vida dele. E a Crystal, sem alternativa, teve que aceitar. Então, no meio de toda aquela lama de mentira que os adultos criaram, o pequeno Mason pelo menos ganhou um pai presente. Um homem que o quis desde antes de ter certeza de que era dele. Isso me deu um sossego no coração, porque, como eu te disse, a minha única preocupação no meio de tudo aquilo era a criança. Eu vou te confessar uma coisa, e quero ser honesta, porque essa história só vale se for honesta. Quando tudo isso veio à tona, uma parte de mim sentiu uma satisfação. Eu seria mentirosa se dissesse que não. Ver a Diane humilhada depois de tudo que ela fez com a minha filha foi, sim, uma forma de alívio que eu não vou fingir que não senti. Mas eu segurei essa satisfação e não a transformei em festa. Não saí pela cidade espalhando, não liguei para ninguém para comemorar, não postei nada, não fiz uma única coisa que pudesse aumentar o estrago. Porque no meio de todo aquele desabamento, tinha uma vítima inocente, o pequeno Mason. Uma criança de pouco mais de 1 ano, que não tinha culpa de nada, que não tinha pedido para nascer no meio daquela mentira, e que agora teria que crescer com uma história complicada nas costas, e eu, que dei a vida toda para ajudar crianças a nascerem, não conseguia comemorar às custas de uma. A queda dos adultos arrogantes, sim, essa eu não vou fingir que não me deu gosto, seria desonesto, mas pela criança eu só senti pena e torci de verdade para que ela fosse criada com amor por alguém. E ainda bem que o Nathan apareceu para ser esse alguém, porque uma criança não escolhe os pais que tem, nem as mentiras em que nasce, e é dever dos adultos, de todos nós, proteger o inocente mesmo quando estamos no meio de uma guerra que não é dele. Agora deixa eu te contar a parte mais importante de toda essa história, a parte da minha Hannah. Quando a verdade veio à tona, eu fiz uma coisa que eu tinha guardado para fazer no momento certo durante mais de 1 ano. Eu fui até a casa da minha filha, sentei com ela na cozinha, a mesma cozinha onde ela tinha chorado tantas vezes se chamando de defeituosa, e eu finalmente contei tudo. Contei da frase que a Diane deixou escapar anos antes. Contei que eu sabia, desde aquela época, que o exame do Brandon tinha dado problema. Contei que eu tinha juntado as peças e que tinha esperado, calada, porque não era a minha verdade para contar e porque eu sabia que ela ia aparecer sozinha. A Hannah me ouviu em silêncio, com os olhos enchendo de água. E quando eu terminei, ela me perguntou uma coisa que me partiu o coração. Mãe, por que você não me contou antes? Você me viu sofrer por mais de 1 ano achando que o problema era eu. Por que você não falou? E eu segurei as mãos dela e respondi a verdade. Filha, eu pensei nisso todo santo dia. Toda noite eu quase te liguei para contar, mas eu te conheço. Se eu tivesse te contado naquela época, sem prova nenhuma, só com uma frase escapada e a minha intuição, você ia se agarrar naquilo como uma tábua de salvação. Ia confrontar o Brandon, confrontar a Crystal, e eles iam negar tudo, iam dizer que era invenção da sua mãe ressentida, e você ia ficar pior, porque ia parecer que estava inventando desculpa para não aceitar que era seca. Eu não podia te dar uma verdade pela metade, filha. Uma verdade pela metade, nas mãos erradas, vira munição contra quem a conta. Eu preferi te dar uma certeza que te erguesse de vez do que uma suspeita que te afundasse mais. E para isso, eu tinha que esperar a verdade vir inteira. E ela veio. Olha como ela veio. A Hannah chorou. Mas era um choro diferente daquele dos anos anteriores. Não era o choro de quem se acha defeituosa. Era o choro de quem finalmente, depois de tanto tempo, se livrou de um peso que nunca foi dela para carregar. Ela chorou de alívio. E eu chorei junto. E aqui está uma das lições que eu mais quero que você leve dessa história. Você que está me ouvindo, talvez tendo passado por uma traição parecida, talvez tendo carregado uma culpa que nunca foi sua, quando uma mulher é abandonada e humilhada, o mundo é rápido em jogar a culpa nela. Alguma coisa ela fez. Por algum motivo ele saiu. Ela não soube segurar. Mas muitas vezes mesmo, a culpa não é dela em nada. Muitas vezes, ela é só a pessoa honesta que estava no caminho de gente desonesta.
A minha Hannah passou mais de um ano se achando o problema de um casamento onde ela era a única parte sã. Não deixe ninguém te convencer de que você é o defeito de uma história onde você foi, na verdade, a única pessoa inteira. A Hannah levou um tempo para se reerguer por inteiro, mesmo depois da verdade aparecer. Porque uma coisa é saber que você não era o problema. Outra é curar os anos em que acreditaram que você era. A culpa que botaram nela por tanto tempo tinha deixado marcas fundas. Levou meses de conversa, muitas xícaras de chá na minha cozinha, alguns dias bons e outros em que ela recaía e voltava a duvidar de si mesma. Curar uma ferida dessas não é apertar um botão. É um trabalho de paciência, mais uma vez, igual a tudo que presta na vida. Mas ela conseguiu. E aqui vem a parte que eu mais gosto de contar. Cerca de 2 anos depois de tudo isso, a minha Hannah conheceu um homem chamado David. Foi numa biblioteca, dessas coisas simples que a vida arma quando a gente menos espera. Ele era viúvo, professor de história num colégio da cidade, um homem sereno, de óculos, sem nenhuma daquela vaidade que o Brandon carregava como um perfume forte demais. O David não entrava numa sala sabendo que era bonito. Ele entrava numa sala perguntando se podia ajudar em alguma coisa. São 2 tipos de homem completamente diferentes. E levou um casamento destruído para minha filha aprender a diferença entre eles. E o mais bonito de tudo, o David tinha uma filhinha pequena, a Lily, de 4 anos, de um casamento anterior. A mãe da menina tinha morrido de uma doença quando a Lily era bebê. Então ali estavam os dois, o David e a Hannah, 2 feridos de guerras diferentes, encontrando um no outro um porto seguro. E a minha Hannah, que tinham dito que era seca, que não servia para ser mãe, que a natureza não tinha feito para isso, virou mãe da Lily, com um amor que eu nunca vi igual na minha vida. Aquela criança, que não saiu do ventre dela, que não tinha uma gota do sangue dela, encontrou na minha Hannah a mãe mais dedicada que uma criança poderia sonhar. Foi a Hannah que ensinou a Lily a andar de bicicleta. Foi a Hannah que ficou acordada a noite inteira quando a menina teve a primeira febre alta. Foi mamãe Hannah, a primeira palavra composta que a Lily aprendeu a dizer com orgulho. E eu, vendo aquilo, pensava na Diane e na maldade daquela frase. Algumas mulheres servem para ser mãe e outras não. A minha filha provou, sem precisar dizer uma palavra, que ser mãe não é uma questão de ventre, é uma questão de amor. As mães mais completas que eu conheci na vida nem sempre foram as que pariram, foram as que escolheram. Todo dia, cuidar. E uns anos depois, para coroar tudo, a Hannah engravidou. Naturalmente, sem clínica, sem tratamento, sem nada. Aos 41 anos, quando todo mundo já tinha decretado que ela nunca ia conseguir, o corpo dela fez sozinho aquilo que sempre foi capaz de fazer. Porque sim, o tempo tinha passado para todos nós. Entre aquela tarde no hospital e o dia em que a minha filha me deu a notícia da gravidez, foram quase 8 anos. Eu já não era a mulher de 68 que enfrentou a Diane naquele corredor. Eu tinha passado dos 75, com mais rugas, mais cabelos brancos e os joelhos reclamando das escadas. Mas a vida, que tinha demorado tanto para fazer justiça, parecia agora estar correndo para recuperar o tempo perdido. Porque nunca tinha tido nada de errado com a minha Hannah. O defeito da minha filha tinha um nome, e o nome era Brandon. Trocou o homem, e a natureza fez o resto sozinha, no tempo dela. A primeira vez que eu segurei o filho da Hannah no colo, um menininho gordinho e barulhento que eles chamaram de Thomas, em homenagem ao meu falecido marido, eu chorei como há muito tempo não chorava. Porque eu, embriologista de profissão, que tinha ajudado milhares de crianças a nascerem nas minhas mãos ao longo de 32 anos, segurei finalmente o meu neto de sangue, fruto da minha filha, que o mundo inteiro tinha condenado por incapaz. Eu, que tinha passado a vida lendo o milagre da vida no microscópio, tive nos braços o milagre que era da minha própria família. E eu olhei para aquele bebê e pensei na Diane, que tinha vindo me dizer, num corredor de hospital, que algumas mulheres servem para ser mãe e outras não. Pois é, Diane, servem. Só precisam estar com o homem certo e longe de gente como você. E a Daiane? Você quer saber da Daiane?
A Diane envelheceu sozinha e amarga. O Brandon, depois de toda a humilhação, se mudou para outro estado, fugindo da cidade onde todo mundo sabia da história, e diminuiu o contato com a mãe, porque no fundo, ele sabia de quem tinha aprendido a ser daquele jeito. A Diane, que tinha construído a vida inteira em cima de ser a mãe do filho perfeito, ficou sem o personagem principal da peça dela, e a cidade, que ela tinha passado a vida fofocando, passou a fofocar dela. Não há vingança que eu pudesse ter inventado que fosse mais certeira do que a vida que a própria Diane construiu para si mesma. Eu nunca mais falei com ela. Não por raiva, mas porque não havia mais nada para dizer. A única vez que a gente se cruzou de novo, no mercado, uns anos depois, ela desviou o olhar e fingiu que mexia nas frutas. E eu segui em frente com o meu carrinho, sem pressa, sem ódio, com a leveza de quem não precisa mais provar nada para ninguém, porque a melhor resposta que você pode dar a quem te humilhou não é a humilhação de volta. É a sua vida seguindo bonita, em paz, enquanto a vida da pessoa apodrece no próprio veneno que ela mesma destilou. Eu aprendi, nessa história toda, perto dos 70 anos, uma coisa sobre o silêncio que eu gostaria de ter aprendido bem mais cedo. A vida inteira me ensinaram que falar é poder, que quem grita mais alto vence, que quem fica calado é porque é fraco ou porque não tem razão. Mas eu descobri na pele que isso é mentira. Existe um tipo de silêncio que é mais forte do que qualquer grito. Eu não estou falando do silêncio do medo, daquele em que a gente engole desaforo porque não tem coragem de responder. Esse silêncio é prisão, e eu vivi nele boa parte da minha vida e não desejo a ninguém. Eu estou falando de outro silêncio, completamente diferente. O silêncio estratégico de quem sabe a verdade e tem a paciência e a sabedoria de esperar a hora certa dela aparecer. Esse silêncio não é fraqueza. É a maior força que existe. Porque exige um domínio de si que poucas pessoas têm. A Diane gritou a vida inteira. Espalhou, fofocou, humilhou, se exibiu, encheu as redes sociais, parou minha filha no meio do mercado para ofender. Ela usou a voz dela como uma arma, todos os dias, durante anos. E eu fiquei calada, com a verdade guardada no peito feito uma brasa que queimava por dentro, mas que eu não deixava virar incêndio na hora errada. E no fim, quando a poeira baixou, foi o meu silêncio que venceu o grito dela. Porque grito se gasta, minha querida. Quem grita o tempo todo, uma hora cansa, ou perde a credibilidade, ou tropeça na própria língua, como a Diane tropeçou. Mas a verdade guardada com paciência, essa não se gasta, ela só espera. E quando chega a hora dela, ela fala mais alto do que todos os gritos juntos de uma vida inteira. E foi exatamente como a minha mãe tinha me dito, lá na minha infância, na nossa casa pobre de Vermont, com as mãos calejadas de costurar para fora. A mentira tem perna curta, Eleanor. Você não precisa correr atrás dela para derrubar. Ela mesma tropeça. Levou anos, levou um casamento destruído, uma filha humilhada, uma cidade inteira rindo da pessoa errada. Mas a mentira da Diane, da Crystal e do Brandon tropeçou. Tropeçou sozinha, do jeito mais espetacular, na frente da cidade inteira, sem que eu precisasse empurrar. E eu só precisei fazer uma única coisa: estar viva e lúcida para ver. Foi a única coisa que eu pedi nas minhas rezas. E foi a única coisa que me deram. Se essa história mexeu com alguma coisa dentro de você, se você já foi a mulher injustamente culpada por uma história que não era sua, ou se você conhece alguém que carrega uma culpa que pertence a outra pessoa, me conta de onde você está me ouvindo. Escreve aqui embaixo o que você sentiu. Qual foi a parte que mais tocou o seu coração? Compartilha essa história com aquela filha, aquela amiga, aquela mulher que precisa ouvir que ser abandonada não é ser culpada e que a verdade, por mais que demore, sempre encontra o caminho de volta à luz. E se inscreve, porque é aqui que a gente se encontra para lembrar, juntas, que dignidade não se grita, se sustenta no silêncio de quem sabe quem é.